Salve, salve nação rubro-negra, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Flamengo 360. E no vídeo de hoje iremos trazer mais um corte aqui da Jovem Pan Esportes, falando sobre a reação do Flamengo sobre as propostas entre Cruzeiro e Fabrício Bruno e a proposta recebida da Europa por Wesley. Se você não é inscrito no canal, curte, compartilha, se inscreva e vamos para o vídeo. Há uma coerência, mesmo que não seja a mesma diretoria, né? Porque você não vendeu o jogador por 15 por conta da vontade do jogador, né? Ali é uma questão pessoal. Alguém pagava 15. E alguém pagava 15 e não conseguiu vender. E aí chega uma proposta de 5 por 50%. Ou seja, o valor caiu 10. Exatamente. Caiu o terço do valor. Mesmo que possa depois conseguir faturar com uma venda, mas você é uma venda incerta também, porque já é um jogador perto da casa dos 30, né? O que você pensa sobre isso, Flávio Prado? Eu penso que, primeiro, me surpreende esse jogador estar no mercado. É claro que o Cruzeiro pode ter colocado ele no mercado, não necessariamente o Flamengo. Mas me surpreende, porque eu acho que é um jogador de um nível muito alto. Segundo, o Flamengo tem planejamento para colocar alguém no lugar dele? Porque tem que ver o que você vai fazer. Digamos que o Flamengo recebesse 5 milhões por 50%. Tá, 5 milhões de euros. O que ele consegue com esse valor? Não consegue uma reposição tão boa. Talvez consiga, talvez tenha um moleque na base que a gente não sabe, eu não sei. Essa é a pergunta que fica. Você pede um jogador que pode ser titular facilmente, chegou na seleção, teve essa proposta de 15 milhões de euros, e aí você cede, na verdade você vai dar 50%, mas o outro vai usar e você não vai. Né? Ele vai jogar pelo Cruzeiro. Não sei. Por outro lado, tem 28 anos, tem que pensar. Esse é o tipo de negócio complicado, né? Mas, a princípio, você está perdendo um terço do valor que você já tinha recebido e aceitado. Você perde o valor, perde um reserva. Ele reserva, mas um reserva muito bom, né? Você perde o jogador, o valor, realmente é estranho, mas enfim, esse jogador, eu acho que ele é um reserva dependendo do treinador, porque ele é muito bom jogador. Acho que ele dá para jogar em vários lugares. Mas tem esse lado dos 28 anos que sim, pode pesar. Sei lá. Eu acho que valor bom pro Cruzeiro. É bom, né, quando o clube tem uma boa oposição, uma atuante oposição. Lembrem que, recuando só algumas horas no tempo, a atual situação, aliás, a ex-situação passou a ser oposição. E sem dúvida alguma, pelos personagens todos, eles ficarão com os olhos bem abertos em qualquer conta, em qualquer negócio que a atual gestão vai fazer a partir de agora. Eles deixaram de ser vidraça e passam a ser estilingues. É isso, não é? Então, nessa conta, se aceitar, o primeiro discurso vai ser esse aqui que o Flávio fez. O Landim vai aproveitar as palavras do Flávio e falar: peraí, eu não aceitei 15... O jogador não aceitou, enfim, não fizemos por 15 e vocês acabaram de chegar e vão fazer por 5, por 10, não importa. Você pode por 10 se quiser, porque por 50%. Por 10. Quer dizer, já começaram fazendo bobagem. Esse vai ser o discurso. Então eu acho que esse é mais um efeito complicador para dar negócio. E, Mauro Betting, além dessa proposta que eu citei do West Ham, teve uma outra do Rennes, da França, de 14 milhões de euros. Na ocasião, o Flamengo aceitou a primeira proposta dos ingleses, mas os zagueiros também... aqui fizeram, né, uma pequena... Eu fiz confusão aqui, né? Na primeira recusou e na segunda, aí sim, o Flamengo também recusou. Então, a segunda o Flamengo recusou e a primeira foi o Fabrício Bruno. A do Rennes foi o próprio Flamengo. Então, tá aí explicado. Mas, de fato, digamos assim, neste momento, né, Mauro Betting, é o Fabrício Bruno com valores bem abaixo daquilo que teve o ano passado, né? Nessa questão aí dos 15 caindo para 5, mesmo que seja 50%. Quando ele recebeu a proposta dos 15, ele era titular absoluto no Flamengo, e muito bem. E vinha muito bem na seleção com o Dorival Júnior. Tinha acabado de jogar e muito bem, feito partidas muito boas. Era um jogador de nível de seleção, aliás, eu reputo que ainda é, né? Mas caiu de produção ou perdeu, evidentemente, com a chegada do Felipe Luiz à Gávea e pelo crescimento muito bom do Léo Ortiz, que já jogava bem como volante com o Tite, e passa a jogar melhor. E a zaga rende muito bem, a zaga dos Léos do Felipe Luiz no Flamengo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira.
O Flamengo tem uma situação hoje que é muito clara da chegada do Boto, o seu novo diretor técnico, e da chegada do BAP, seu novo presidente. O Flamengo não tem tanto dinheiro disponível para esta janela. Terá mais para o meio do ano, tem o Mundial de Clubes, claro, o Super Mundial de Clubes, mas também o Flamengo tem não dívidas, mas tem as contas a pagar da compra do terreno do gasômetro para o seu futuro estádio, provavelmente para 2027, 2028. Então o mercado do Flamengo não é tão forte, porque mesmo no final do ano passado, até pela série de lesões, o Flamengo contratou muita gente. Só que para a zaga acaba de perder o Davi Luiz, que não renovou, tem o garoto Cleiton, que conhece o Felipe bastante e aposta muito dele, mas não para chegar para ser titular, uma zaga que é muito forte com o Léo Ortiz e também com o Léo Pereira, só que o Flamengo, como todos os times, ainda mais nesse calendário intenso, para não dizer insano, de Carioca, Libertadores, Super Mundial, Brasileirão, tudo, o Flamengo vai precisar do elenco, e aí eu vou falar já da situação do próprio Cruzeiro. Então, assim, eu não abriria mão do Fabrício Bruno, porque se o Flamengo não tem, neste momento, tanto dinheiro, não pretende investir tanto dinheiro, também não precisa se livrar. O próprio Flamengo, a gente vai falar do caso do Wesley também? Vai. Tá, então deixar o Wesley daqui a pouquinho. O Flamengo, enfim, nesse momento pode dizer não ao Fabrício Bruno, porque já disse não antes, e o próprio Fabrício Bruno, então. Agora, o Fabrício Bruno, o atleta, pode pensar em se ir ao Cruzeiro, porque se ele for, ele provavelmente será titular. Você tem o João Marcelo, que é bom, tem o Villalba, que não é tão bom, e o Cruzeiro também está de olho num ótimo zagueiro, o Valentim Gomes do Vélez, que chegaria para ser o zagueiro pela esquerda e o Fabrício Bruno, zagueiro pela direita, teoricamente no novo time do Diniz. E o Cruzeiro está na dele, o Cruzeiro acabou de anunciar, como você já se imaginava, o Eduardo, contrato de 1 ano, e o Fagner também emprestado por 1 ano do Corinthians. O Corinthians paga metade do salário do Fagner. E tanto o Eduardo quanto o Fagner, a princípio, chegam para ser reservas do Cruzeiro. Não é porque você tem um Willian em nível de seleção, não que o Fagner não seja, e o Eduardo tem muita gente que está chegando e já tinha, como por exemplo, o Matheus Pereira, que vai ficar no Cruzeiro. Então assim, o Cruzeiro, legal trazer o Fabrício Bruno, acho que é um baita reforço para o Cruzeiro, acho que seria interessante para o Fabrício, que deve ser reserva com o Felipe Luiz, ele ir para esse Cruzeiro, ainda mais esse novo Cruzeiro que está sendo montado. Agora, para o Flamengo, por 5 milhões, eu não vendo não. Eu não venderia. Eu também acho. Não, posso dar uma informação aqui? Porque claro, curiosa, não tem nada a ver, mas é curiosa. Não, o Lucas Mussetti é um cara super bem informado, o Santos é um belo jornalista, e ele está dando a seguinte informação: o Santos demitiu o Galo, eu não teria feito, mas enfim, eu não acompanho o dia a dia, mas o Galo é um ótimo profissional, ídolo e tal, e mais 5 profissionais. E agora ele retificou. Ele tinha colocado que o gerente de saúde e performance, Cristiano, estava demitido. E agora ele retificou porque, por um pequeno detalhe, não tem Cristiano. Ou seja, demitiram um cara que não existe. Tá feio, eles estão demitindo o nego que não existe. Então, de repente, não estou dizendo que é um funcionário fantasma, mas normalmente seria um funcionário fantasma. Olha, a gente está demitido e acabou de perceber que ele não trabalha aqui ou que ele já faleceu. Esse é fantasma mesmo, ele não existe. Tá. Aliás, é um monte de gente, né? Seu Arzul saiu... Outro que eu também teria mantido. E o Braque, que era CEO, virou a função do Galo. Enfim, eu sei dizer que o Cristiano... atenção, senhor Cristiano, o senhor não foi demitido, mas o senhor também não existe. É quase o Rivadavia Correia Meia no Maracanã. Eu trabalhava num jornal e durante 5 anos, um jornalista, ele entrava em todas as escalas, tá certo? Ele recebia e-mails, tudo aquilo que só não recebia o salário. Porque ele não estava na empresa nos últimos 5 anos. Mas estava lá. Mas é inacreditável. Eu acho tudo crível no Brasil. Não tinha nenhum lugar que tirava o nome dele, então. Peru de Natal. Onde está o Peru de fulano de Ainda bem que ficaram na geladeira, né? Os caras assavam e distribuíam na redação. Era um negócio inacreditável. Durante 5 anos, não conseguia tirar ele da relação. Então, agora, essa história veio na minha cabeça, você contando isso. O Caçulinha contava uma história, que ele trabalhava com o Juca Chaves, né? Sim. E aí, diz que o Juca Chaves um dia estava lá. O Juca Chaves estava lá, maravilhoso. Infelizmente, perdemos o Juca e o Caçulinha, né? Há pouco tempo. E aí o Juca tá lá, né? Opa. Aí chega o dono da empresa. Uma fila. Naquela época você recebia um contra-cheque e tal. Aí o cara olha e ele fala: ô, Juca, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Tá fazendo o quê aqui? Tô na fila para receber. Aí você: eu te demiti faz 3 anos. Ninguém me avisou, não.
Você tá recebendo há 3 anos, pô. Agora você tá escalado, agora você vai trabalhar. Já que tá aqui mesmo, né? Então vamos trabalhar. 3 anos, Cara, 3 anos. Mas nem eu teria feito uma dessas. Ele está do Caçulinha, não sei se é verdade, mas deve ser. O Caçulinha era um gozador, mas eu acho que é verdade. Ele conta também, aproveitando, né? Claro. Ele disse que a Gino uma vez passou por ele e falou assim: ô Caçulinha, você é bom pra caramba, quanto é que você ganha? Ele falou: ganho 5. Ah, não, você tá ganhando muito pouco, vamos reclamar. Aí foi falar com o seu Paulinho, que era o dono da antiga TV Record, você na TV Record. Aí o seu Paulinho, eles vai, o Caçulinha tinha todos os receios e tal. Mas a Elis é Elis, né? A Elis entra direto, vai estar falando: Paulinho, tudo bem? Fala, Elis, o que é? Tô aqui com o Caçulinha e tal. Ele tá escrevendo, continua escrevendo. O Caçulinha falou que se você não der um aumento pra ele de 100%, que ele vai embora. Ele falou: pode ir. Ele falou: não! Eu não tenho nada que ver com essa história. Isso é coisa dela. Aí o Paulinho morrendo da risada falou: então continua. É muito louco. É incrível. Vamos seguir então aqui a nossa conversa, né, para fechar esse assunto do Fabrício Bruno, né? A segunda informação também é que o zagueiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028, mas internamente estaria insatisfeito por ter perdido espaço no time titular. E segundo também essas informações, é de que o Fabrício Bruno quer ir para o Cruzeiro justamente para jogar mais como titular. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E como o Mauro citou, né, tem também a história de Wesley, que está no radar dos ingleses. O Aston Villa, da Inglaterra, ofereceu 15 milhões de euros por Wesley. Cerca de 95 milhões de reais, valor que não encheu os olhos da diretoria do Flamengo. Então o Flamengo já recusou também essa proposta pelo Wesley, proposta de 15 milhões de euros. Wesley que entrou para a seleção do último Campeonato Brasileiro e começa agora o ano de 2025 em alta. Você queria, né, falar disso, né, Mauro Betting? Wesley... Então, por enquanto, segue no Flamengo, mas claro, o Flamengo querendo uma proposta maior. No ano passado, só para você já completar, né? O Wesley recebeu 2 propostas, uma de 12 milhões de euros e também uma outra de 20 milhões de euros da Atalanta da Itália, né? E a de 12 foi do Bournemouth, né? Da Inglaterra. Então, quer dizer... Também é um outro caso em que o Flamengo, neste período, entre aspas, né, o jogador teria desvalorizado, né, pelo menos entre aspas, né, porque pode receber proposta maior ainda na janela. Mas então sairia, né, desses 20 para 15 milhões de euros, caso aceitasse, mas foi recusada. A coisa maluca, né? Como as coisas são dinâmicas no futebol e na vida cada vez mais acelerada e também acelerada. Quando o Wesley recebe, 6 meses atrás, na janela do meio do ano passado, a janela de verão na Europa, de 24, a proposta da Atalanta de 20 milhões de euros, Flamengo, teria vendido, se eu fosse Flamengo, e não teria entendido como ele custaria 20 milhões de euros. É muito caro pelo Wesley, que à época era a reserva do Varela na equipe do Tite, né? Ou tentava ganhar uma posição. Aí o que o Wesley passou a jogar e o Varela continuou não jogando, hoje eu acharia pouco pelo potencial que ele tem. O Wesley, inclusive, quase foi convocado, isso aqui é uma especulação, né? Mas podia ter sido convocado naquela série de lesões que aconteceram de novo com o Dorival Júnior na última data FIFA na seleção brasileira. O Wesley, pelo que ele jogou no final, para mim também estava na seleção do brasileiro, atropelou no final e pelo potencial que já tinha e teve, para 20 milhões de euros era muito... há uns 6 meses. Agora, se viesse essa mesma proposta da Atalanta, eu não faria negócio. Eu acho que dá para tentar alguma coisa e até porque essa posição é extremamente carente no Flamengo, no futebol carioca, no futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Que laterais direitos que a gente tem no mundo há alguns anos? Quase não temos. Tivemos uma temporada fantástica, a última temporada do Carvajal, que está lá agora lesionado. A gente teve boas temporadas do Alexander Arnold, que está voltando a jogar muito nesse momento espetacular do Liverpool. O Real Madrid vai para cima dele. E o Real Madrid está indo para cima dele, mas o Liverpool não faz negócio, porque ele tem um contrato, a partir do dia 1º de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato, porque termina o contrato do Alexander Arnold, dele, do Salah e do Van Dijk no meio do ano agora. O Real Madrid já sinalizou 25 milhões de euros para antecipar, para ele não ficar solto no mercado. Ou seja, ele já pagaria 25 milhões de euros 6 meses antes de não ter contrato. Mas o Liverpool não quer negócio. Então, assim, se o Alexander Arnold
vale 25 milhões de euros, o Wesley, 20 milhões está ótimo, você que é jovem, diferente, mas olha o que já aportou Alexander-Arnold para o Liverpool e para o futebol europeu, para o futebol mundial, um dos melhores laterais do mundo. Já foi momentos melhores, sobretudo com a bola, defensivamente tem suas dificuldades, passou a jogar no meio, agora voltou à lateral direita e está voando nesse momento espetacular do Liverpool. Ok. Mas se o Alexander-Arnold valeria hoje, em final de contrato, 25 milhões de euros, 20 milhões eu faria negócio. Mas eu acho legal o Flamengo não aceitar esses 15 pau do Aston Villa, porque hoje não há lateral direito à disposição no Flamengo, no futebol brasileiro, sul-americano, mundial, interplanetário. E até interessante, porque o elenco do Flamengo segue muito rico, porque do outro lado você tem, se recuperando de lesão, Vinha, mas tem o Ayrton Lucas, que teve uma baita temporada 23, uma ruim 24, até merecidamente foi a seleção. E você tem o Alexandre, que chegou bem ao Flamengo. O Flamengo tem 3 ótimas opções de lateral esquerdo que podem ser titulares em qualquer time, para mim, do Brasil e da América do Sul. Agora, na lateral direita, o Varela não está legal e o Wesley está voando. Então, para esse momento, eu não vendo. Até porque, insisto, o Flamengo pode, neste momento, não ter tanto dinheiro para investir, até pela compra do terreno do gasômetro. Do território. Não deixa de ser, do terreno do gasômetro para o novo estádio. Mas o Flamengo não precisa vender. Isso como tantos méritos desde a gestão lá do Bandeira de Melo em 2013. Então ele não precisa vender. Então dá para segurar, por exemplo, 15 milhões se vierem do Aston Villa, se eu sou Flamengo eu não faço negócio pelo Wesley. Agora, Flávio Prado, Wesley, essa venda recusada pelo Flamengo, o que você acha, Flávio Prado? Eu acho que vai acabar vendendo até por tudo que foi colocado pelo Mauro. Não é uma posição que você tem muita gente rendendo um grande futebol. É uma posição carente. O Wesley é um jogador que a torcida do Flamengo excomungou durante muito tempo. E ele sempre mostrou virtude, ele sempre foi um bom jogador. Ele é um sobrevivente, porque é engraçado que aqui antes você tinha os queridinhos da torcida, né? Os jogadores que vinham da base eram jogadores queridinhos, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras nunca foi muito de usar jogador da base. Mas o Santos, nossa, né? Os meninos da Vila e tal. E nos últimos Flamengo. Sempre falou isso. E nos últimos tempos... Cristiano, o fantasma? É verdade. Cristiano. Sempre falou isso. Uma boa notícia, Cristiano, você não está mais demitido. A má notícia, você não existe. Então, Guilherme, nos últimos anos, com essa história de se trazer jogadores retornados à Europa, esses meninos da base, eles estão sendo submetidos a algum tipo de pressão, assim, totalmente desproporcional. Você tem que dar ao garoto da base um tempo para que ele se torne um profissional. Até porque não há um preparo, né? O cara sai, o cara é jogado, o cara é empurrado lá. E não é todo mundo que é um sininho, que sabe, não, calma, aqui está demais, vamos devagar. Tem que ter um especialista, tem que ser um cara bom para lançar esse tipo de jogador. E o Flamengo sempre foi muito bom para isso. Sempre trabalhou bem isso. Mas nos últimos tempos há uma impaciência impressionante. Esse Matheus Gonçalves, olha esse jogador, fala, como é que os caras enchem o saco desse cara? O cara joga muita bola, mas de repente você perde o jogador. Você começa a criar para ele uma obrigatoriedade que ele não é capaz de fazer porque ele é jovem. Não faz agora, mas faz lá na frente. Então eu acho que o Wesley foi um jogador, ele sobreviveu a essa pressão, essa encheção de saco toda que aconteceu. E é um jogador que vai acabar tendo que entrar no mercado e pelo que o próprio Flamengo faz, ele vende jovens para repor com jogadores, trazendo jogadores já consagrados da Europa. Isso era o que a diretoria anterior fazia. Sim. Não sei se eles vão conseguir fazer isso. Mas se for, aí tem uma... E outra, né? O garoto também vai querer crescer, né? Ele quer jogar na Premier League. Também haverá uma pressão do próprio staff dele falando, olha... Né? Já dei uma hora vai ter que aceitar. Eu acho que rapidamente. E aí não veio por 15, vai por 16, mas acho que naturalmente ele vai sair, sim. O Guilherme, só para concluir, claro, esse assunto para mim, eu só queria dizer que deve ser muito gostoso ser dirigente de clube que você pode falar não. Uhum. O Palmeiras tentou contratar o Pedro, ofereceu 20 milhões de euros, não foi? Chegou a 21. Foi 21 milhões de euros, o Flamengo falou, obrigado, vocês são gentis, mas para nós não serve. Falou isso. E a gente, em vários momentos, alguns clubes que têm essa bagagem financeira conseguem dizer não, né? Então, esse é um caso, só queria dizer isso, só reforçando. Se o clube está na pindaíba, ele serve café para o comprador, aquele negócio todo, olha, não deixa ele sair da sala sem fazer negócio. Agora, quando tem essa estrutura, esse reforço, né, tem essa retaguarda financeira, o Palmeiras fez isso, o Flamengo pode fazer isso, faz isso,
São poucos os clubes que podem fazer isso. Flamengo e Palmeiras hoje. Isso aí, porque eu imagino que o jogador, ele já não é mais dono dele mesmo. É o staff que decide. Porque cada negociação que é feita, o staff recebe um percentual em cima disso. É um negócio, é uma empresa. Se ela não sai do lugar, se ela não fatura, mas ele fatura em cima do salário também. Não é só na venda. A gestão funciona também, tem metas que são atingidas e eles recebem percentuais em cima disso. Então, quanto mais negócio tiver envolvendo o jogador, mais a empresa fatura. Então, mas depende, claro, do que diz o contrato e do clube que detém, né, o jogador. Não quero vender, a multa contratual é essa, enfim. Então, eu acho que quando pode falar não, é muito bom. E tem a questão também do Super Mundial, né? Que o jogador pode se valorizar lá no Super Mundial. Enfim, pode ser uma expectativa também. Quem sabe? Eu acho que agora na Champions League ele vai se valorizar mais, viu? Mas é que esse Super Mundial ainda tem essa questão, quer dizer, isso não se discute, mas é que para os próprios clubes segurarem. Então o Flamengo tem isso, o próprio Palmeiras em relação ao Vitor Reis. Meu Deus do céu, perder dinheiro por causa disso. Os caras que vão ganhar o Super Mundial, pô. Não ganhar, mas o jogador apareceu um pouco mais. Eles são partícipes, gente. Eles vão lá tem que jogar como que der, né, pô? Eles vão fazer figuração. Mas eu digo assim, pro jogador aparecer, pô. Caramba. Mas se tiver sem grana, o cara Não, se tiver sem grana é uma outra história. Isso. Mas, por exemplo, o Palmeiras, por exemplo, o Brighton tá vindo pesado já para levar agora em janeiro o Vitor Reis. Se eu sou Palmeiras, pela condição que ele tem, seguro. Isso. Flamengo, que acabei de falar do Fabrício e sobretudo o Wesley, dá para segurar. Então, Mas e aí você, segura um jogador desses, trava a carreira do cara. não volta. Não trava a carreira 6 meses. Porque o problema Mas 6 meses, dá a impressão Flávio, que os times brasileiros vão lá para brigar pelo título. Não tem a menor mas vai disputar, você vai jogar. Aí você segura o jogador para você chegar. Mas vem cá, é mais importante o Vitor Reis ou o Palmeiras? É mais importante o Wesley ou o Flamengo? Mas eu acho que nem a questão de... Ia cair o cara, e a carreira do cara? Cara, são 6 meses, assim, vai jogar o Mundial. Você não vai jogar a Copa aqui da Jovem Pan, o torneio interno. Você vai jogar o Super Mundial de Clubes. Super Mundial de Clube que não tem a menor chance de ganhar, pô. É a mesma coisa que essa. Menor, mas você vai jogar o Super Mundial. É a mesma coisa que aquele time, o Auckland, lá segurou um jogador porque ele vai disputar o Mundial da FIFA. Pô, não adianta nada. Não. Tem que vender. Você vai comparar o Flamengo e o Palmeiras com o Auckland. Não, no Mundial tem a mesma chance com o Auckland. Aliás, o Auckland não. Mesma chance com o Auckland. O Auckland joga mais vezes, participa mais vezes. Mas a chance... É que nem um amigo meu, que eu não vou falar que é o Robertinho, o cabelo dele era batata frita, porque ele só acompanhava. Conheço muitos aqui, viu? Mas olha, isso aí é igual, a chance é igual. Batata frita. Beijo, Robertinho, te amo. Faz tempo que eu te beijo. E acho que vou ficar mais. Vai ter europeu. Aliás, é isso que a FIFA quer. Uma Champions pra ela a partir das quartas de final. Por isso que ela tá fazendo. Pô, aí você segura o jogador, trava tudo. Se você vai disputar, não, o City não tá nem aí com o negócio. Vamos supor que ele esteja. Não, ele vai segurar o Haaland por um tempo que ele vai brigar com a final com o Real Madrid e tal. Não é o caso, gente. Não vai lá participar. Flávio, 6 meses. O Vitor Reis, você segura 6 meses para ir pro Brighton, para você tentar jogar o Super Mundial, depois você pode. Vende, segura, se for o caso. Não. Aí pode ser uma outra coisa. Mas aí tem aquela. Mas será o Brighton por causa do 10º colocado da Premier League? Aí tem aquela coisa. Tem aquele da Premier League, né? Flávio, tem aquele contraponto. Vendeu, entrega. Não, eu também acho. Eu sou contra isso também. Mas Vanderlei, eu acho isso também. Mas assim. Você não pode perder uma chance dessa por causa de um torneio que, primeiro, a gente não sabe se ele vai ser importante ou não, porque os europeus não estão nem aí. Segundo, você vai sem chance nenhuma de ganhar. Então você vai pra que fazer isso, pô? Você é discreto. Não. Mas talvez nem pela questão técnica, mas pela questão de valorizar financeiramente. Total, é o antipátria. Ou não, né? Ou pária, antipátria. Os últimos times brasileiros que têm ido pros mundiais com um só, e com mexicano, com não sei o que e tal, têm voltado com uma valorização espetacular. A gente tá vendo, né? Como eles estão voltando valorizados. Perde pra Mazembe, pra Ali, pra não sei o quê, pra Hilal, pra Pachuca. Valoriza pra caramba. Imagina quando pegar Real Madrid. Mundial, Barcelona. Legal pra caramba. Então é isso, Nação Rubro-Negra. Se você assistiu o vídeo até aqui, curte, se inscreva, compartilhe, para não perder nenhum conteúdo. E até a próxima. Valeu!